Tudo bom? Eu estou gravando uma série de 4 vídeos sobre o catolicismo e, graças a Deus, tenho conseguido abordar algumas discordâncias teológicas, mas sem desrespeitar nenhum irmão católico que é muito fiel em suas crenças. E eu conheço pessoalmente, de convivência, pessoas católicas que são mais fiéis a Deus, mais devotas a Deus do que muitos cristãos e religiosos de outras denominações. Então eu quero que você tenha em mente que essa série de 4 vídeos não é para atacar você e nem a sua fé, mas é sim para demonstrar que alguns conceitos, que você abraça, obviamente, vêm da tradição da igreja e não da Bíblia. Mas eu espero que você continue acompanhando esta série. No vídeo anterior, nós já estudamos algo a respeito. E hoje eu quero falar para você sobre um resumo da história por trás da aceitação das imagens para a veneração ou adoração. Então eu vou apresentar para você um pouco dessa história, vou apresentar os argumentos, alguns dos argumentos desenvolvidos por teólogos católicos, e você vai perceber que o teólogo católico tem teologia. Por mais que não creiamos em certas coisas, um teólogo católico tem argumentação teológica, mas especialmente filosófica. Então eu quero mostrar para você isso, para que você aprenda quais são esses argumentos com base nesse estudo histórico, que é bem sucinto, e ao mesmo tempo você saiba como respondê-los. Depois desse vídeo, o próximo vídeo será 13 razões para não venerarmos os santos representados por ícones ou imagens. Será um estudo bíblico muito interessante, um pouco extenso, porque veremos vários textos bíblicos. E o último vídeo desta série, que serão 4 vídeos, aparições de Maria e outros santos. Por que que isso acontece? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Então, esses serão os temas dos próximos vídeos e hoje veremos um pouco da história por trás da veneração ou adoração de imagens e ícones religiosos. Antes de expor o assunto, eu queria fazer um pedido para você. Eu estou pensando em desenvolver um projeto, mas eu gostaria muito que você, que é meu internauta, participasse desse projeto. Eu queria que esse projeto fosse nosso. Então você sabe que eu já tenho alguns materiais, tenho muitos vídeos, e eu gostaria de saber de você o que mais você gostaria que eu ensinasse a você. Que tipo de assunto ou de tema você gostaria que eu me aprofundasse bastante e lhe oferecesse um material de extrema qualidade? Você me ajuda nisso? Para mim seria uma honra ter a sua ajuda, porque assim eu posso produzir coisas que atendam a todos os seus interesses. Porque o meu objetivo é ajudar o meu internauta a crescer espiritualmente e em todas as demais áreas da vida com a ajuda da Bíblia, a palavra de Deus. Então, me ajude nesse projeto. Eu quero que esse projeto seja meu e seu. Então escreva nos comentários, diga para mim o que você gostaria que eu explicasse, que eu desenvolvesse de forma mais profunda, e eu vou ficar muito feliz, muito contente com a sua opinião, que vai ser de extremo valor para mim, tá bom? E eu estarei respondendo esses comentários, agradecendo e fazendo uma seleção deles para ver de que forma realmente eu posso desenvolver algo aprofundado para ajudar a cada um de vocês, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo.
conhecendo a história por trás da adoração ou veneração de imagens. Citando um erudito, na sua obra A Tradição Cristã, uma história do desenvolvimento da doutrina, volume 2, Jaroslav Pelikan, nesta obra, ele nos mostra que nenhuma declaração literária, né, anterior ao ano 300 depois de Cristo faria alguém suspeitar da existência de quaisquer imagens cristãs, além de símbolos mais lacônicos e enigmáticos. Então, se antes do ano 300 não havia evidência do uso de qualquer imagem, não é, na igreja cristã, nós precisamos conhecer um pouco da história de como a veneração a ícones passou a fazer parte do culto cristão, já que antes do ano 300 não vemos nenhum registro, né, conclusivo a respeito disso. Tá? E para começar aqui lhe dar algumas informações, durante os séculos 8 e 9, os teólogos, os membros da Igreja Oriental, monges, simples cristãos, imperadores, imperatrizes, todos estavam envolvidos em uma disputa a respeito da conveniência ou não, não é, do uso de imagens na adoração e devoção. Então, nesses períodos entre os séculos 5 e 9, os debates são mais acirrados. Mas óbvio que a partir do século 4 e 5 já vemos algumas questões a respeito disso. Tá? E nesse debate que ocorreu ao longo da história cristã, nós podemos destacar dois grupos. Os iconoclastas, né? Iconoclastas tem a ver com ícones, não é? Eles eram contra, né, o uso de imagens. E alguns deles até destruíam imagens e ícones que se encontravam em algumas igrejas cristãs da época. O outro grupo são os iconófilos, que foram a favor do uso de ícones e até desenvolveram argumentos de ordem filosófica, teológica e psicológica para a defesa do uso de imagens. E quais foram esses argumentos? Antes, eu quero destacar para você que esses argumentos a favor do uso de imagens e ícones, né, desenvolvidos pelos iconófilos, esses argumentos foram desenvolvidos especialmente por João de Damasco, Teodoro de Estudita e Nicéforo. Então esses foram os principais. Vários outros desenvolveram argumentos, mas esses foram os principais defensores do uso de imagens e que desenvolveram argumentos bem interessantes a respeito do assunto. Vou mostrar para você alguns desses argumentos. E você vai ver que alguns desses argumentos se enquadram nos tipos de argumentos que eu mencionei, não é? Argumentos de ordem filosófica, teológica e argumentos psicológicos a favor do uso de imagens. Bom, Nicéforo, né, escreveu o seguinte: a defesa cristã original das artes visuais fundamenta-se na utilidade delas como ferramenta educacional. A imagem era um meio de instrução ou edificação, em especial para o iletrado. Veja, é um argumento lógico. Porém, nem tudo o que é lógico é verdadeiro e nem tudo o que é verdadeiro é lógico. Ao longo desse vídeo e no vídeo seguinte você vai entender por que esse argumento não é válido, mesmo que seja lógico e seja bem intencionado, né? Depois João de Damasco escreveu o seguinte: as imagens eram livros para os analfabetos. Mas será que a Bíblia prefere que um analfabeto entenda sobre Deus por meio de imagens, ou a Bíblia prefere que ele aprenda a ler e examine as escrituras por si mesmo?
Essa resposta está em Atos 17:11. E eu vou ler esse texto depois para você. Já um outro iconófilo, não é? Defensor do uso de imagens, na época, ele disse o seguinte, e aqui eu extraí isso da obra do Dr. Jaroslav Pelikan, tá? A editora que publicou essa obra é a Shed Publicações. Ele disse o seguinte: o homem criado de acordo com a imagem de Deus é a imagem de Deus, em especial porque ele é escolhido pelo Espírito Santo como sua habitação. Então, é adequado que eu honre e adore a imagem dos servos de Deus, a habitação do Espírito Santo. Olha que argumento interessante, né? Já que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e o Espírito Santo habita no ser humano, é adequado honrarmos e adorarmos a imagem de servos de Deus que são a habitação do Espírito Santo. Então você perceba, existem argumentos lógicos e de ordem filosófica. Então você não pode dizer, por exemplo, assim, os católicos não sabem nada de Bíblia. Obviamente, poucos membros da Igreja Católica sabem algo de Bíblia porque eles não são, por tradição, ensinados a estudarem a Bíblia, né? Eles confiam naquilo que a Igreja diz a respeito. Mas quando você vai para conversar com um teólogo católico, a coisa já muda de figura, né? Ele tem conhecimento de história eclesiástica, algo de teologia e principalmente de filosofia, tá? Então é importante você saber esses argumentos, até para você entender que a teologia católica é forte, é importante e que nós precisamos, como protestantes, avaliarmos esses argumentos à luz da Bíblia e também à luz da filosofia, para darmos as devidas respostas e ajudarmos esses irmãos a perceberem que a lógica deles não é a lógica bíblica. Um estudioso citado por Jaroslav Pelikan, esta obra que eu já mencionei para você, observou uma coisa muito interessante. Veja o que ele disse, na página 121 da obra. Em vista da veemência com que o cristianismo se dirigiu originalmente contra os ídolos, sempre é surpreendente que mais tarde a prática pagã, sem ser bloqueada e quase sem ser observada, tenha conseguido se estabelecer na igreja. Veja, ele acha admirável que, considerando que o cristianismo primitivo tinha verdadeira aversão por qualquer tipo de ícone, porque nada poderia representar ao Deus eterno, ele diz assim que é muito difícil, não é? É até surpreendente que isso tenha acontecido, tenha conseguido entrar na igreja cristã, né? E ele diz, interessante que ele fala de uma prática pagã. Por que pagã? Quando estudamos um pouco da história eclesiástica, percebemos que outro motivo, não é somente este, óbvio, para a introdução de imagens, foi porque muitos pagãos se converteram ao cristianismo, né, ao catolicismo romano na época de Constantino. E para que essas pessoas se sentissem bem na igreja, e elas eram acostumadas a adorarem ídolos, outras divindades, então a igreja entendeu que direcionar a mente deles para santos, para Maria, para Deus, seria melhor do que a mente deles permanecer adorando ídolos pagãos. A intenção é boa, né? Mas o problema continuou, não é? Agora, esse questionamento desse estudioso, não é? Que ele se surpreende por esta prática não ter sido bloqueada e impedida de entrar na igreja cristã, que resposta nós temos para isso? Na página 120 da sua obra, Jaroslav explica o seguinte, né? A resposta a esse questionamento se encontra no fato de que, englobando toda a discórdia
Com concordância estava a aceitação da autoridade formal da igreja. Você percebe uma coisa interessante? Por mais que os argumentos filosóficos, teológicos e de ordem psicológica, que veremos depois, tenham sido construídos, né, especialmente por João de Damasco, Teodoro de Estudita e Nicéforo, esses argumentos não foram o suficientes. Foi necessário recorrer à autoridade da igreja para resolver a questão, e não à autoridade bíblica. E no fim, foi confessado pelo Conselho Ecumênico da Igreja, realizado no século VII, né? Foi confessado e foi restaurado. Foram restaurados os ícones. E neste concílio do século VII foi anunciado a excomunhão da igreja dos que combatiam os ícones. Então veja, apesar da argumentação desenvolvida, foi necessário apegar-se, recorrer à tradição eclesiástica. E o que Jesus tem a nos dizer sobre tradições humanas que não são baseadas na Bíblia? Na Bíblia, a tradição está abaixo das Escrituras. As Escrituras moldam a tradição, e não a tradição molda as Escrituras. Então você vai ver isso em Mateus capítulo 15, versos 3 e 9, palavras do próprio Jesus Cristo. Tá? Então aqui falando contra umas tradições farisaicas, né? Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 15, verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eles estavam aqui transgredindo o mandamento honra teu pai e tua mãe, porque eles criaram uma tradição, né, em que se a pessoa pronunciasse uma palavra chamada corbã, ela estava desobrigada de ajudar os pais e os bens iriam para os líderes religiosos. Então Cristo aqui diz assim, ó, por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O que Cristo faz aqui? Ele coloca o mandamento de Deus, a palavra de Deus, acima da tradição. Então a tradição eclesiástica tem a sua importância? Tem, mas ela precisa ser moldada pelo texto bíblico e não o contrário. E no verso 9, olha o que ele diz. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por mais que você seja sincero, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus obviamente aceita a sua adoração sincera. Mas a partir do momento em que você tem um conhecimento bíblico e da verdade bíblica, e você continua adorando a Deus de uma forma que Ele não quer ser adorado, né, por meio de ícones e imagens, o verso 9 diz que a partir do momento em que você tiver esse conhecimento, a sua adoração será em vão, porque ela será baseada em ensinamentos humanos e não nos ensinamentos de Deus. Tá? Agora eu quero ver com você, com mais detalhes, alguns dos principais argumentos construídos ao longo da história para defender o uso de imagens no culto. São vários argumentos, mas eu vou listar aqui 5 principais, tá? Para você poder entender, compreender, saber que esses argumentos existem, e quando um irmão católico ou teólogo católico abordar você sobre esse assunto, você tem que conhecer esses argumentos para conversar com ele a respeito, né? Você não pode conversar com um irmão católico se você não conhece devidamente a doutrina dele, né? O católico é isso ou é aquilo. Não, você não pode julgar as pessoas. A doutrina católica é isso. Você leu pelo menos do catecismo, ou leu ou pesquisou alguma dogmática, obra dogmática católica? Então isso é importante, né? Para nós conhecermos e podermos falar daquilo que realmente conhecemos. Tá?
O primeiro argumento é a autoridade formal da igreja, como vimos. Tá? Então, o primeiro argumento, tá, para defender o uso de imagens, o último, na verdade, né, o que mais pesou foi a tradição formal da igreja. E nós vimos em Mateus 15, versos 13 e 9, que não importa o tipo de tradição. Jesus não permite que uma tradição seja colocada ou mude algo do que está na palavra de Deus. O segundo argumento é de classe psicológica, são argumentos psicológicos. Olha que interessante. Veja o que Leôncio de Neápolis escreveu no século VII, e você vai ver que interessante este argumento psicológico utilizado por ele. Né? Leôncio perguntou aos seus seguidores se alguém não podia, por exemplo, beijar a roupa de sua esposa falecida em memória dela. E sustentou que os ícones cristãos não eram nada além de exemplos, especialmente vivos, desses memoriais. Interessante argumento, não é? Se não é errado eu beijar a roupa de minha esposa, né, porque eu estou com saudade dela, por que seria errado eu beijar, né, um ícone em memória dele, como uma demonstração de carinho, assim como eu tenho uma demonstração de carinho por uma foto? Em primeiro lugar, existe uma diferença entre beijar uma foto e beijar uma imagem. Quando você beija uma foto, você está beijando a foto de um ser humano que está morto, mas que, segundo a Bíblia, ele não pode interceder por você. Porque, de acordo com 1 Timóteo 2,5, Cristo é o único intercessor. Então você beija essa foto, esta roupa, ou abraça como uma demonstração de carinho por alguém que já partiu. Mas, de acordo com Eclesiastes 9,5, essa pessoa não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então ela não pode interceder e nem influenciar a sua vida aqui nesta terra. Outra coisa é você beijar uma imagem. Porque ao beijar uma imagem, você está demonstrando, não é, crer que a intercessão de Cristo não é suficiente. E além disso, você está demonstrando crer numa doutrina errada sobre o estado dos mortos. Porque se você beija uma imagem porque crê que aquele santo se encontra no céu intercedendo por você, você está indo contra o ensino bíblico de que a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo e até o dia da ressurreição dos mortos. Então veja a diferença entre beijar uma foto e beijar uma imagem. Ao beijar uma foto, você demonstra carinho e não demonstra aceitação de nenhuma doutrina contrária à Bíblia. Ao beijar um ícone, você demonstra carinho, mas você demonstra também aceitar doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia, né? Entre elas, a consciência após a morte, e outra doutrina que você está aceitando é de que é possível existir um intercessor além de Cristo, contrariando abertamente 1 Timóteo 2,5. Então veja o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos. Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento, ou seja, foi entregue ao esquecimento. Ou seja, eles não sabem coisa alguma. Então eles não podem saber nada a respeito da sua intercessão e da sua oração. E agora você vai entender o porquê. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, enquanto Jesus não voltar e não existir a ressurreição, os mortos não sentem amor,
não sentem ódio, não sentem inveja e não têm parte em coisa alguma do que acontece embaixo do sol, ou seja, no nosso planeta. Ou seja, eles não podem interceder e influenciar a sua vida, de acordo com esse texto. E o verso 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, se no além não há obras, não há projetos, nem conhecimento e sabedoria, como que um santo vai ter conhecimento e sabedoria a respeito de você para poder interceder por você? Então você percebe? Este argumento, não é? Psicológico, que usa a foto ou a roupa como exemplo, ele realmente é refutável à luz da Bíblia. Tá? Terceiro argumento, milagres. Como ocorreram aparições de santos, aparições de Maria, expulsão de demônios através dos ícones, então isto foi visto como um argumento para comprovar de que os santos realmente estão no céu intercedendo por nós. Mas este argumento eu vou abordar no próximo vídeo, quando eu darei 13 razões para não venerarmos os santos. Tá bom? O quarto argumento é de ordem filosófica e é um argumento interessante, só que de origem grega, especialmente em Aristóteles. O argumento filosófico utilizado, pelos teólogos católicos para a adoração ou veneração dos ícones ou imagens é a analogia entes, ou analogia do ser. Entes lembra a palavra ente, querido, não é? Então a analogia entes é a analogia do ente ou analogia do ser. O que é essa analogia do ser? E por que ela é tão importante para a defesa católica da adoração a santos? Antes de explicar, eu quero ler para você aqui uma análise de João de Damasco, um dos grandes defensores da adoração aos ícones. Para você começar a entender o que é esse argumento análise do ser e como que ele apoia, entre aspas, a veneração de imagens. Havia uma adoração de veneração, na qual adoramos só a Deus, que, por natureza, é passível de adoração. Mas havia também uma adoração feita aos amigos e adoradores de Deus por causa da natureza derivativa deles. Preste atenção nisso aqui. Ele diz que por causa da natureza derivativa deles, ou seja, por eles derivarem de Deus, não é um erro adorá-los ou venerá-los, porque eles derivaram de Deus, assim como qualquer outra criatura ou coisa que exista no universo. Então, de acordo com essa teoria, de acordo com a análise do ser, ou análise entes, existe uma continuidade de Deus e as demais coisas da criação. Tá? Então tudo o que existe faz parte do ente, faz parte do ser de Deus. Só que isso é filosofia grega. E mais, como bem destacaram, Franklin Ferreira e Alan Mayat em sua Teologia Sistemática, esta obra aqui da editora Vida Nova, esta crença de que todas as coisas, todos os seres derivam de Deus, aqui na página 39 eles refletem o seguinte, entender a analogia do ser, ou melhor, se pode entender
a analogia do ser como uma negação sutil da distinção entre o Criador e a criatura. Quando ensina-se no meio católico, né, que todas as criaturas derivam de Deus, aqui está ocorrendo realmente uma sutil, na verdade, está negando de forma sutil a distinção entre Criador e criatura. Nós não emanamos de Deus. Nós não somos uma continuidade de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criados de forma independente. Nós não partilhamos da natureza divina dele. Ok? E eu quero ler aqui para você rapidamente alguns textos que mostram que esta análise do ser, ou seja, todas as coisas e pessoas derivam de Deus, então já que elas têm uma natureza divina derivativa, que deriva de Deus, então nós podemos adorar ou venerar estes amigos de Deus. Como disse um outro teólogo católico que eu mencionei, já que os santos são a morada do Espírito Santo, nós também podemos venerá-los, né? O primeiro texto que eu vou ler para você é o texto de Gênesis 1:27. Né? O que Gênesis 1:27 diz? Criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, isso significa que ele não criou de forma igual. Né? Então a natureza humana é diferente da natureza divina. Nós não derivamos de Deus, nós somos criados por Deus de forma independente da essência dele. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, mas esse é um poder energizante que existe até nos animais. É o poder que dá vida. Agora, Gênesis 2:7 mostra, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ou seja, o homem não derivou de Deus, ele derivou do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então nós derivamos, não da essência divina, derivamos do pó da terra. Tá? Então esse é o primeiro texto, esses são os primeiros textos que mostram que a analogia do ser, ela não tem nada de bíblico, ela é filosófica, porém é uma filosofia antibíblica. Outro texto muito importante, que tem a ver com que os autores dessa teologia sistemática, né, Ferreira e Mayat disseram, eles disseram, né, que essa análise do ser, ela, de uma forma sutil, não distingue o Criador da criatura. E esse texto aqui vai confirmar isso. Isaías 40:25. Olha o que o próprio Deus diz a respeito dele. Ó. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Então, mesmo que aqui no contexto Isaías esteja divertindo contra o adorar divindades pagãs, quando Deus diz assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Ele está dizendo que não existe nenhum ser igual a ele. Então não é correto dizer que existe uma natureza derivativa de Deus por parte dos santos para nós os venerarmos. Porque de acordo com o texto, Deus não pode ser comparado a ninguém e a nada. Nós só podemos conhecer a Deus por meio da revelação dele. Se ele não se revelar a nós, nós não temos como conhecer a Deus, porque o pecado nos afastou dele. Não é? E o quinto argumento, não, mais um texto aqui, perdão, antes de ir para o quinto argumento, Mateus 4, verso 4, que é um texto de Cristo e é muito conhecido, tá? Que mostra que a analogia do ser, ou analogia entes, ela não é correta. É Mateus capítulo 4, versículo 10, ó. Então Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
Isso aqui é muito claro. Só a ele darás culto. Então eu não posso dar culto a um santo ou a qualquer outra pessoa. Jesus é claro, só a ele darás culto. E isso mostra que a analogia do ser, ela não é bíblica. Porque ao invés de derivarmos de Deus, na verdade nós somos criaturas distintas de Deus e diferentes em natureza. Tá bom? E o último texto, Salmo 103. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se nós tivéssemos uma derivação de Deus, então Deus também seria pó. O que é uma aberração, uma heresia. Me sinto até mal em falar isso. Tá? Então veja, existe uma distinção bem clara entre o Criador e a criatura. Então esse argumento, análise entes, não é bíblico. E o quinto argumento, e vamos para o final, argumento cristológico. O que é o argumento cristológico em favor da adoração das imagens? Nesse aspecto eu vou ser bem sucinto, porque ele é um argumento muito amplo e muito bem desenvolvido, mas em resumo é o seguinte: quando Cristo não era encarnado, não era correto fazer uma imagem que representasse a ele, afinal ele é o Logos divino, ele é o agente ativo da criação. Mas depois da encarnação de Cristo, como ele se tornou divino humano, isso significa que agora é possível sim fazer uma imagem que represente ao divino humano Jesus Cristo. Antes seria uma aberração tentar representar o Logos divino, agente ativo da criação, uma imagem. Mas agora em que ele se tornou, em que ele encarnou, como diz João 14, então não há problema em fazer isso. É um argumento interessante, porém, mais uma vez, não é bíblico. O que Cristo e os apóstolos fizeram? Outra pergunta, eles entenderam esse tipo de argumento como válido? Ou seja, já que Cristo encarnou, então é possível venerarmos uma imagem que representa ele? Vou ler dois textos para você, que obviamente não falam do assunto da idolatria, mas os princípios nos mostram que esse argumento cristológico a favor da adoração ou veneração de imagens, ele também não é bíblico. Primeiro texto, Mateus 26, 29. Olha o que diz aqui, ó. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. O que Cristo está dizendo aqui? Que quando ele buscar os seus seguidores, ele vai beber do fruto da vide juntamente com eles. Então, o que isso significa? Em que em nenhum momento Cristo ensinou aos seus seguidores que agora eles deveriam homenageá-lo por meio de uma imagem. Ele disse que o próximo encontro deles, após a sua ascensão, onde eles iriam homenagear a Jesus e participar de uma ceia com ele, seria quando estivessem no reino dos céus. Então aqui na ceia, Jesus nem cogitou a possibilidade de venerar uma imagem ou adorar uma imagem de Jesus Cristo. Só que os apóstolos também não cogitaram isso. E deste modo eu vou ler para você Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Agora como? Vamos ver se aqui há
o ensino de louvarmos a Deus ou a Jesus Cristo ou a qualquer santo, venerarmos através de imagens de escultura. Vamos deixar que a Bíblia fale. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nem Jesus e nem os apóstolos sequer cogitaram a possibilidade de uma adoração ou veneração a ícones. Tá? Isso nos leva à conclusão de que os debates ocorridos no período pós-apostólico, né, especialmente nos séculos 8 e 9, eram o resultado, infelizmente, de uma igreja que aos poucos estava entrando num processo de apostasia e de abandono das verdades puras da Bíblia. Esta é a conclusão a qual chegamos. Queiramos ou não, esta é a verdade, essa é a história, isso é o que nos mostra esses textos bíblicos. E para finalizar, eu quero incentivar a você, seja evangélico, seja católico, seja espírita, a jamais acreditar cegamente em qualquer líder religioso ou em qualquer tradição eclesiástica, seja ela católica ou protestante. Por quê? Porque Paulo não elogiou pessoas que colocavam a tradição acima da Bíblia. Ele elogiou pessoas que estudavam só a Bíblia. Atos 17:11, Paulo disse o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra, não receberam a tradição, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras, não examinando as escrituras e a tradição eclesiástica, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então os cristãos primitivos examinavam a Bíblia. Existia a tradição apostólica? Existia, mas ela era baseada na Bíblia e estava subordinada à palavra de Deus. Se você quer receber esse elogio de Deus, tire a tradição deste patamar e coloque-a neste outro patamar. Coloque a Bíblia como a intérprete da tradição e você vai perceber o quanto o Espírito Santo vai abençoar o seu estudo da palavra. Terminamos esse vídeo e no próximo nós veremos 13 razões bíblicas para não venerarmos os santos representados por ícones ou imagens. Espero que você participe deste próximo estudo. Que Deus lhe abençoe e até logo mais.